Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara. É uma alegria estar aqui com vocês. E a proposta de hoje é o iniciozinho do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, da Lei de Igualdade. É muito interessante esse capítulo. Vale a pena a gente dedicar algum tempo lendo e relendo, porque ele vai falar da igualdade natural, da desigualdade das aptidões, que é o que nós vamos brevemente comentar hoje, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, das provas de riqueza e de miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher e igualdade perante o túmulo. Então são questões muito atuais e que movimentam, né, nossas indagações a todo tempo. Eu trouxe, claro que para ajudar, né, nessas reflexões, nesses comentários, algumas observações de Joana de Ângeles no livro Das Leis Morais da Vida, onde ela comenta os trechos do Livro dos Espíritos. Ela comenta capítulo a capítulo. Então eu vou trazer essa comparação. Bom, na igualdade natural, que vocês já viram na semana passada, existe só uma única e importantíssima pergunta e resposta, que é a questão 803, onde Kardec pergunta aos espíritos: perante Deus, são iguais todos os homens? E aí os espíritos são taxativos, sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Então existe uma igualdade, né, de tratamento para com todos, porque somos sim iguais perante Deus. E só por essa resposta a gente já começa a amadurecer o nosso pensamento e verificar que os nossos pedidos, né, a gente pede a Deus algumas coisas, né, imaturos que somos, que vai comprometer a vida de outrens, né, de outrem. Enfim, a gente vai fazendo esses nossos pedidos ansiosos, né, a respeito do que a gente acha que seja bom para a gente ou para aqueles que nós amamos. Isso implica, às vezes, em exclusão de possibilidades, né, de outras pessoas. E aí a gente, né, até para o time ser campeão, né, para o time que a gente torce ser campeão, mas e o outro que vai perder? Mas todos são iguais perante Deus, né? Então, como é que fica isso? É claro que essa é uma percepção ainda muito imatura nossa, estimulada pela cultura, pela sociedade, pela necessidade de vender, de consumir, né? Em que as pessoas se colocam umas em oposição à outra. Então, assim, na prática, essa ideia de igualdade perante Deus precisa ser muito, muito, muito trabalhada a cada minuto no nosso dia a dia. Então a gente precisa estar com isso na cabeça, porque essa compreensão a respeito da igualdade perante Deus vai nos levar individual e socialmente, individual e na nossa família, no nosso trabalho e nas nossas vidas de relações, a colocar, a entendermos e diminuir as desigualdades sociais, que é uma parte lá na frente do Livro dos Espíritos, né? Dos tópicos, desigualdades sociais, é o terceiro tópico que a gente não está tratando hoje. Então, seguindo nessa ordem, a gente chega na desigualdade das aptidões, que é o tema de hoje. E Kardec pergunta na questão 804: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Quer dizer, por que Deus não deu para todo mundo, né, ferramentas iguais, aptidões iguais? Veja que na pergunta Kardec parte de uma afirmativa, de que não há igualdade entre todos os homens e que essa desigualdade teria origem numa política divina, vamos dizer assim. Então, dentro dessa pergunta, a gente encontra duas afirmações de Kardec. Aí vamos ver o que os espíritos responderam. Deus criou iguais todos os espíritos,
mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Então, só nessa primeira frase da pergunta já derruba aquela afirmação implícita que estava contida na pergunta de Kardec, de que Deus teria criado os homens com diferentes aptidões. Então, os espíritos dizem que não. Deus criou iguais todos os espíritos. Mas cada um tem o seu tempo, a sua vivência, e aí vem aquela palavrinha fantástica que a gente não pode esquecer. Cada um é responsável pelo maior ou menor soma de aquisições. Então, Deus nos fez iguais, simples e ignorantes. Agora, cabe a cada um de nós, segundo as nossas escolhas, adquirirmos mais habilidades, mais aptidões, ou não, ou ficarmos, numa outra posição. Temos que também pensar que aptidões são essas, que habilidades são essas. É claro que aqui o foco sempre será aptidões e habilidades que a gente pode dizer que é igual a virtudes, equilíbrio, harmonia, sempre interpretando a palavra aptidão dentro dos conceitos das leis divinas, claro. Mas é importante que se diga, porque a gente pode ter também tendências nas sombras, e temos várias, aptidão para o crime, aptidão para ficarmos raivosos, não é? Aptidão para nos comportarmos de forma inadequada, debochada. Sim, temos essas tendências das sombras que trabalhamos, adquirimos isso ao longo de encarnações em que erramos e insistimos no erro. Mas as aptidões que estão contidas aqui, elas têm um caráter positivo. Elas se referem àqueles vieses, àqueles sentimentos, aquelas condutas que estão em acordo com as leis de Deus. E aí, dentro dessa perspectiva, nós vamos vendo que alguns têm mais aptidões, são mais pacientes, conseguem amar e perdoar com mais facilidade, não é? Do que outros que não suportam a menor contrariedade. Espíritos que têm mais estrutura, e aqui nessa resposta dos espíritos, eles correlacionam isso também com o tempo, mas cada um destes vive, quer dizer, foi criado há mais ou menos tempo. Então já está colocando que é natural que num primeiro caminhar nosso, no processo evolutivo mais primitivo, tenhamos experiências menos felizes nesse campo de aptidões, para que voltemos ao caminho, como na parábola do filho pródigo. É incrível aquela parábola, em que a gente vai pelo erro reconhecer que, peraí, mas eu estava numa situação melhor, a minha escolha foi equivocada, eu vou retornar ao caminho e vou pedir lá para o Pai, que me deixe junto com os empregados, porque os empregados vivem melhor do que eu aqui, nessa minha escolha que foi equivocada. Então, o fator tempo e soma de aquisições e o esforço para conseguir são dois fatores fundamentais para que a gente tenha aptidões, Então, vamos sempre ter uma desigualdade de aptidões, porque espíritos são criados a todo tempo e a todo momento eles estão em marcha evolutiva. E uns estão mais adiante porque já erraram, já voltaram, já entenderam o caminho, já não erram tanto, já estão numa outra fase de maturidade psicológica, espiritual, emocional, enquanto que outros estão ali no começo da caminhada, Então vamos seguir no breve comentário da resposta à pergunta 803. Dizem os espíritos, a diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Então, o olhar, quando Jesus fala assim, olhai as nascentes do coração,
a vontade. Olhar qual é o seu desejo, o que está brotando do seu coração e para que lado você está indo, ter consciência disso. Quando a gente exercita a vontade junto com a experiência, com essa habilidade de perceber para onde está indo a nascente do coração, a gente vai desenvolvendo um senso, uma percepção maior dos resultados. Então nós estaremos, claro, que adiantando e muito a nossa trajetória, né? Economizando farpas, cuidando, né, do nosso solo, das sementes que serão lançadas, escolhendo melhor aquilo que nós vamos dedicar a nossa atenção. Então todo esse é um trabalho de base, de estrutura. Então ninguém vai virar um espírito maduro porque leu 500 livros, falou em 500 momentos, frequentou e tomou passe, água fluidificada em tantas casas, não é? Ou outras religiões. Enfim, a maturidade, ela virá do conhecimento, mas principalmente desse vigiar as nascentes do nosso coração, porque ali reside a nossa vontade. Né? A gente precisa do conhecimento, mas compreender como é que está, né? Como é que a nossa vontade está indo, o nosso desejo está indo, vai nos dar a percepção do nosso grau de experiência. E vamos corrigindo as falhas que vão acontecendo no caminho, enquanto elas são pequenas falhas. Daí, dizem os espíritos, o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões. Então é bom que estejamos mesmo, né, encarnados nesse planeta em que a variedade das aptidões é muito grande, porque a gente vai aprender com os outros e outros aprenderão conosco. É a dinâmica da vida. Necessária, isso eu já li, para concorrer com a execução, necessária é a variedade das aptidões, repetindo, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, falou ao outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Seja lá do jeito que a gente estiver, do jeito que for, né? Onde nós estivermos naquele momento, temos algo útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si, todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, olha o fator tempo tão importante, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Então, sim, os espíritos superiores saem de mundos superiores para habitar o nosso mundo e dar para nós o exemplo. E o maior exemplo que temos é Jesus Cristo, né? Esse espírito crístico que dos mundos superiores, né, os mundos felizes, ditosos, crísticos, que veio até nós, né, governador do nosso planeta, para nos dar o exemplo maior, né, nos trazer profundos ensinamentos, não com a palavra, mas com a atitude, né, com os seus exemplos. Então sim, né, é importante a desigualdade das aptidões. Mas aí Kardec aprofunda o tema. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Quer dizer, a gente vai perder a faculdade? E aí os espíritos dizem sim. Já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Quer dizer, vamos conservar integralmente as faculdades adquiridas, né? É o nosso tesouro, que os ladrões não roubam, nem a ferrugem e as traças consomem.
Poderá escolher no estado de espírito livre um invólucro mais grosseiro ou posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Então, todos estamos em ascensão, até aqueles que vêm dos mundos superiores. Eles vão conservar as faculdades, as aptidões adquiridas, sempre, né, aptidões com respeito às leis de Deus, é disso que nós estamos tratando. Sim, eles vão conservar. E vão escolhendo um invólucro, um corpo mais grosseiro, né? Porque nos mundos mais adiantados os invólucros são diferentes, né? São mais sutis. Eles terão também algo a desenvolver e a aprender dentro desse concerto, dessa harmonia. Esse olhar é importante porque muitas vezes nós, de forma equivocada, e aqui eu já peço licença para passar para o segundo livro, que é o livro da Joana, que trata das leis morais da vida, essa percepção é importante porque quando nós não entendemos com o nosso coração que estamos todos dentro de uma grande escola de ensinar e aprender, nós acabamos usando julgamento e crítica com relação às posturas que nos parecem inadequadas, que não nos parecem positivas e boas, ou que de alguma forma nos incomodam, porque nós carregamos aquele defeito, aquele vício, aquela dificuldade de entendimento a respeito de alguma questão. Então, Joana traz duas mensagens quando comenta a lei de igualdade, que a gente a princípio pensa, nossa, mas não tem nada a ver com lei de igualdade. Mas na verdade é o olhar, né, do espírito superior que vem nos dizer, olha, pensa bem sobre como você está vendo a lei da igualdade, porque você pode estar contribuindo para um profundo desequilíbrio e distorcendo aquela desigualdade quando usa um julgamento, usa uma crítica impiedosa em relação a outra ou em relação a si mesmo. Na verdade, precisamos compreender que todos temos aptidões e estamos desenvolvendo-as em diferentes momentos, porque cada espírito tem um tempo diferente. Então, a gente não saiu na linha de... vamos imaginar uma corrida. Então, não é uma corrida que todo mundo sai da mesma linha, da linha de largada. E aí, claro que alguns mais bem preparados chegarão primeiro à linha de chegada, mas o momento inicial não é igual para todos, então não dá para estabelecer uma competição. E ainda que tivéssemos todos iniciados, como espíritos, a nossa jornada no mesmo momento, nessa hipotética linha de largada, teríamos ao longo do percurso algumas habilidades maiores, outras habilidades menores que nos levariam a chegar na linha de chegada em momentos diferentes. Então, além de não termos a linha de largada no mesmo momento, temos valores, aptidões, treinos diferentes. Então, a desigualdade das aptidões é algo que é natural e é necessário, como dizem os espíritos, acabei de ler. É importante para a providência divina, porque uns vão complementar outros, isso vai estimular a fraternidade, porque senão estaríamos vivendo cada um numa ilha isolada, como bonequinhos, cada um sai no mesmo momento, chega do mesmo momento, do mesmo jeito, e onde está o aprendizado aí? Nenhum. Mas a questão, ela toma um vulto para nós que estamos aqui neste momento planetário, porque nos servimos ainda, nos alimentamos ainda daqueles conceitos que são pré-julgamentos, preconceitos, são críticas em relação à postura de outros. Quando deveríamos amar, quando deveríamos empreender os nossos melhores esforços para estarmos ao lado daqueles que estão se comportando em algum momento em desacordo com as leis de Deus e, portanto, estão demorando, estão acrescendo
na sua jornada evolutiva, atalhos, problemas, descaminhos que terão que retornar, e se a gente já consegue perceber isso, é o momento de acolher e não o momento de criticar. Por outro lado, quando somos criticados, também devemos pensar da mesma forma. E se estamos bem, nossa consciência trabalhando no bem, se aquela crítica não tem repercussão dentro de nós, né? E dentro, eu digo, lá no campo profundo, não é na nossa vaidade de querermos ser aceitos sempre. Isso é relação superficial, isso é ego. Mas eu digo aquela crítica que vem e diz, poxa, eu acho que eu sou um pouquinho disso mesmo. Aí a gente precisa aproveitar, refletir e melhorar esse ponto. E não odiar ou se magoar ou se ressentir com aquele que nos trouxe a observação. É algo que a gente precisa fazer. Mas se nós estamos aborrecidos, ressentidos, magoados com aquele outro que nos trouxe uma crítica impiedosa, uma crítica inadequada, que usou de deboche conosco, muitas vezes até na frente de outras pessoas, né? E se a gente cultiva esse ressentimento, isso é o nosso ego. Esse é aquela parte nossa que tem necessidade de ser aceita, aplaudida, ovacionada, não ferir esta nossa imagem. Então aí a gente sai da cadeira de aprendizes que somos para sentarmos na equivocada e triste cadeira do julgador. E aí vamos começar aí uma sequência, né, de mágoas, de rancores, que a gente não sabe onde vai dar. E por isso Joana coloca, né, nessa página, que é uma breve página, Críticos Impiedosos, ela coloca de uma forma muito dura essa postura do crítico, né? E ela diz assim, começa: não te permitas a atribuição de avinagrar as horas de outrem, mediante o ingrediente da crítica contumaz ou da censura incessante. Isso acontece sem a gente sentir, né? A gente está à vontade, muitas vezes em família, e a gente se sente naturalmente com um comentário, o outro faz outro comentário, e daqui a pouco a gente está na crítica contumaz ou na censura incessante a respeito do comportamento de outrem, né? Então a Joana coloca: não te permitas, porque são as desigualdades das aptidões, é uma decorrência da providência divina. Então não há que se falar em crítica. Aqueles que momentaneamente se encontram de uma maneira equivocada, aos nossos olhos, que também somos outros equivocados, quer dizer, uma sucessão de erros, né? Eles retornarão. E talvez o equívoco não seja deles, seja nosso. Então talvez a necessidade do retorno para refazer o caminho seja nosso. Né, seja nossa. Então precisamos ter essa regra, não julgar. Até Jesus, e ela faz esse comentário, ele diz assim, que afirmou Jesus: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E é verdade, a gente julga segundo a carne. A gente julga a partir dos conceitos da cultura, daquilo que nós vivemos na nossa infância, né? Daqueles conceitos que os nossos pais ofereceu para nós não questionamos, aceitamos, muitas vezes conceitos equivocados, conceitos que nos levam a preconceitos raciais, de gênero, né, de não aceitação do outro como ele é, né, simplesmente porque ele não se comporta ou não se veste como nós achamos que deveria. Fulano deveria se vestir assim porque ele já está velho, ou assado porque é novo. Enfim, nós temos traços culturais que nos levam a críticas que são absolutamente infrutíferas, que não servem para nada, que são superficiais, e ficamos perdendo tempo com isso, né? Um tempo precioso de encarnação.
E Joana diz, depois de descrever esses críticos que na terra apenas veem o que lhes convém, o que lhes apraz, que são argutos, né, têm uma astúcia, que facilmente apontam erros, que os detalhes negativos eles esmiuçam e não se lembram das coisas boas que aquele que ele está criticando fez. Né? Será que nós somos assim um pouco? Será que ainda nos comportamos dessa forma? Será que uma pessoa nos magoa e a gente carrega aquela mágoa uma vida? Mas essa mesma pessoa fez tanta coisa boa para a gente, nos ajudou tanto, aí a gente esquece. A gente não valoriza o esforço do bem ou o que a pessoa pôde nos oferecer de bom, né? Os relacionamentos com pais, com mães, com irmãos estão cheios disso. A gente conta mágoas da infância, mágoas da adolescência, mas é um capítulo, é um rosário de tristeza e de mágoa. Mas será que esses personagens que nos deram a vida, que compartilharam a nossa vida na qualidade de irmãos, não fizeram nada de bom? É zero? É claro que a gente está dentro dessa persona do crítico impiedoso. É claro. E nós estamos dentro dessa lógica, né? Porque é mais estimulante a notícia ruim do que a notícia boa. É uma cultura ainda primitiva que trazemos, porque a gente não entendeu bem essas lições do Livro dos Espíritos sobre a lei de igualdade. A gente não entendeu que temos aptidões diferentes. E junto com essas aptidões vem também a nossa sombra, os nossos equívocos, os nossos erros, que a gente precisa corrigir os nossos. Né? Mas a gente, ao invés de corrigir os nossos, nós ocupamos o nosso tempo precioso da encarnação criticando o outro. Né? Então, eu acho que todos nós, em algum momento, de alguma forma, uns de uma maneira mais aberta, né, menos camuflada, faz isso, e outros já são mais elaborados, já camuflam um pouquinho, mas temos sim essa postura de críticos impiedosos. E aí Joana lembra pra gente que Jesus sofreu várias críticas, mas ele não se abalou, ele muito pelo contrário, ele amou a todos aqueles que o criticaram, porque ele entendia essa questão das aptidões, da desigualdade. Então, um já conseguiu a aptidão de não julgar, de não criticar, de olhar para dentro de si, são espíritos mais maduros, outros não. Outros ainda estão na imaturidade, outros ainda estão apontando o dedo para o outro, ao invés de se autoavaliarem. Porque o autoconhecimento, a reforma íntima, a reflexão é uma aptidão. E alguns já descobriram isso, outros não. Então a consequência disso é um comportamento errático, equivocado, que nós devemos pensar aonde está dentro de nós esse comportamento errático e corrigir, e quando vier do outro, entender que esse comportamento errático é decorrência do seu pouco ou nenhum autoconhecimento. Então ainda não desenvolveu essa aptidão. Nessa linha de pensamento, Joana termina essa mensagem curtinha, mas muito profunda, críticos impiedosos, dizendo assim: buscando o reino dos céus, não contes com os enganosos aplausos da terra. Bendizendo os teus críticos, agradecendo, porque eles estão te ajudando. Os fiscais insensíveis da tua conduta, que, sem quererem, te impelirão para Jesus, o fanal que desejas honestamente lograr. Então a gente deve, né, desejar nessa nascente do nosso coração honestamente alcançar esse exemplo, né, essas aptidões que Jesus disse que temos. Ele falou: vós sois deuses, né? E honestamente alcançar, desenvolver, deixar que essas aptidões aflorem em nós, né? Através do amor, do altruísmo, né? Que tem vínculo com a caridade, com o perdão, com a compreensão. E nesse ponto o estudo nos ajuda. Então,
Quando nós estamos ainda contando com os aplausos da terra, nós não conseguimos, claro, bem dizer os críticos da nossa conduta, os fiscais da nossa conduta. Então precisamos perceber em que lado estamos genuinamente. Se ainda nos incomodamos com isso, e eu, assim, com certeza, né, todo mundo, eu acho, né, se incomoda com alguma observação crítica, né, às vezes vinda do pai, da mãe, dos familiares próximos, do marido, da esposa, aqueles que a gente sabe que nos conhecem bem e nós gostaríamos que vissem em nós só as coisas boas, só os momentos felizes, só as atitudes equivocadas. Mas se eles nos chamam a atenção de uma maneira inadequada, na forma de crítica impiedosa, de aspectos nossos, ainda assim nós deveremos agradecer. Afastar a forma inadequada e ver o que isso realmente pode nos ajudar, né, na nossa evolução, esse feedback, essa dica, né, como é que isso pode nos ajudar e não nos magoar por eles ainda não terem o cuidado, o amor, a caridade, de nos tratar de uma maneira mais carinhosa e afetiva, né? De valorizar também aquela parte boa nossa. Não devemos nos magoar, porque a gente não está atrás dos aplausos enganosos da terra. Isso é o ego nosso que quer. Só que a gente precisa entender e amadurecer isso. Outro, e já finalizando, já chegando ao final dos nossos breves comentários, mas ela tem uma segunda página, né? Então, a gente podia até parar por aqui, mas tem mais coisas aí. E ela fala no capítulo 44 sobre o julgamento errôneo. Primeiro parágrafo. Por imprevidência, permites que a mágoa se te assenhoreie do íntimo em face do triunfo de pessoas arbitrárias, ardilosas e desonestas. Então, vemos na nossa sociedade que o triunfo dessas pessoas arbitrárias, desonestas, ardilosas, ele acontece, né? E aí a gente fica magoado, puxa vida, eu me esforço tanto, eu estou me esforçando, não ganho nada com isso, né? Continuo aqui na minha dificuldade, o outro que vale nada está numa situação tão melhor que eu. De novo, é o julgamento errôneo que ela chama atenção, porque estamos nos colocando, o nosso olhar é só terreno, a nossa visão tá encurtada. Estamos, né, igual o cavalo com os antórios, né, com o campo de visão limitada, né, nos dirigindo para coisa nenhuma. Quando precisamos entender e abrir mão desta mágoa, e de novo a gente volta às desigualdades das aptidões, que se estamos em vários níveis de aptidões, vamos ver várias pessoas em aparente triunfo. E sem aptidão moral, que é a que nos interessa, e nós pensando, poxa, eu estou aqui no sufoco, o outro está ali naquela situação boa, porque enganou todo mundo. Então é vantagem enganar, então é vantagem roubar, é vantagem matar. Não, nós temos que ter a nossa visão ampliada. Nós estamos apenas enxergando um pequeno trecho do caminho nosso e do caminho do outro. Só que o caminho é muito maior do que nós podemos supor. O caminho é infinito, né? O caminho é de muitas vidas. E nesse vai e vem, se nós nos mantivermos com uma visão corrigida, a visão de espírito, isso vai ter que mudar a nossa técnica de observação, estaremos muito melhores conosco mesmo, desde agora. Não é depois que desencarnar, não. É desde agora. Porque vai dentro de nós amainar um conflito, surgirá a paz de consciência e, com toda certeza, a dificuldade que nós estaremos passando será muito menor do que a dificuldade íntima que esse aparente triunfador passa atualmente. Porque muitas vezes nesse mundo de aparência muito bem colocado, muito bem divulgado, com uma mídia que nos chama a atenção, aqueles que estão protagonizando essa
esse mundo de aparências, que aqueles que aparecem como influencers, artistas, sei lá o quê, eles guardam dentro de si uma dor muito grande, uma mágoa muito grande, uma tristeza, um conflito que não sabem exatamente aonde está o ponto, né? Daí vermos, às vezes, condutas tão diferentes, né? Dentro do mesmo perfil. Então, pessoas que aparentam muita alegria, muita felicidade em fotos preparadas, pensadas, são os mesmos que, vez por outra, se envolvem em situações difíceis, envolvimento com entorpecentes, enfim, até mesmo chegando ao suicídio indireto. São inúmeros os casos que a gente vê no Brasil e no exterior. Então, é muito importante que a gente entenda essa frase de Joana. Cada espírito é um ser com programação própria, fruto das suas realizações pessoais. Não se pode examiná-los e julgá-los em grupo. Aliás, ninguém pode, com acerto total, julgar o próximo. Conveniente, por isso, fazeres a parte que te compete na programática da vida e prosseguires sem desfalecimento nem desaires. Então a gente tem que ir lá olhar o nosso desafio, né? Intimamente perguntar para nós mesmos qual é o caminho, né? Essa nossa luz interior, esse Cristo que habita em nós, vai nos ajudar e responder e orientar, né? O nosso mentor espiritual, durante a noite, interage conosco. Devemos pedir seu auxílio diariamente, agradecer pela sua companhia bendita. No Livro dos Espíritos diz que o amor do nosso mentor espiritual para conosco é semelhante a de um pai amoroso com o filho. Então, mesmo que o nosso pai querido, amado, já tenha desencarnado, o nosso pai terreno, temos com toda certeza um outro pai amoroso que sempre esteve conosco, que é o nosso mentor espiritual, né? E claro que, somado a ele, o nosso pai querido, que já foi também aqueles que o pai já desencarnou também, vai somando, né? Todo o bem que a gente faz acresce na nossa economia divina e nos enche de alegria, de presentes, de bênçãos, de flores interiores. Nada material, mas algo que faz toda a diferença e que a gente não consegue adquirir, né, nas práticas do mundo. Então é muito bom que a gente invista nisso desde agora. E a última frase do capítulo para encerrar nosso bate-papo. Joana diz: faze a paz com todos e fruirá das messes de paz, não julgando, condenando ou perseguindo ninguém. Então, que seja essa a grande lição para a nossa noite de estudo, trabalho, desdobramento, né? Que possamos fazer essa prece pedindo a Deus que nos ajude a não julgar. E isso é muito difícil, porque às vezes a gente, ao falar, mesmo usando palavras suaves, a gente já julgou alguém, a gente já fez uma observação que não deveria, né? Então, que possamos pedir a Jesus, ao nosso mentor espiritual, que nos ajude a compreender a lei de igualdade, que nos ajude a compreender a desigualdade de aptidões que existe entre nós e dentro de nós. Porque só dessa forma vamos nos afastando dessa ideia que nós acostumamos a fazer, que é do julgamento, do preconceito, né, das condenações. Então, às vezes vemos uma notícia no jornal e fulano já é errado, acabou. Muitas vezes, mais tarde, tudo vem à tona, é esclarecido, e aquela pessoa que foi envolvida não tinha nada a ver com isso, né? Mas nós, no nosso coração, olhamos a história pronta e já vamos julgando. Mentalmente a gente já está condenando e mandando vibrações ruins, deletérias para aquele que está precisando de apoio, seja criminoso ou não. É necessário o apoio.
Então, que possamos mudar a nossa visão, corrigir a nossa visão e mudar a nossa técnica de observação, como diz Joana, para adequá-la a essa aptidão que é a lei de igualdade, essa lei natural de Deus. Muito obrigada, um beijo carinhoso para todos vocês e uma ótima noite, né, de estudo, reflexões, de treinamento e de harmonia.